Capítulo 571, Pensando fora da caixa. Desculpe, pensei que era o termo certo. Poalane pediu desculpas. Ainda acredito que está correto. Félix franziu as sobrancelhas e disse, talvez tenha sido um defeito, já que eles veem isso de forma diferente em sua época. Devemos tentar outro termo? Malak perguntou preocupado. Não sei se vamos ativar uma armadilha se falharmos várias vezes. Acho que é melhor que vocês recuem para que tenham tempo de reagir caso eu tenha ativado uma armadilha. Félix aconselhou. Eles acenaram com a cabeça e caminharam dezenas de metros para longe dele até atingirem o limite da sincronização entre ele e Malak. Agora que estava sozinho, Félix sentou-se em posição de mediação no ar e apoiou o queixo na palma da mão, refletindo profundamente sobre o quebra-cabeça novamente. Os sonhos só serão alcançados se alguém fizer o que buscar deveria ter sido a resposta plausível. Ou devo usar outro sinônimo? Isso ampliará imensamente a lista de respostas. Duvido que o dono de uma pirâmide tão magnífica exija o sinônimo exato do termo. Félix coçou o queixo. Posso sentir que algo está errado aqui. Como se estivesse faltando uma peça do quebra-cabeça. Félix sempre achou um pouco estranho ter 3 portões com 3 enigmas. 2 delas eram armadilhas e a última abrigava o jardim de ervas. Simplesmente não fazia sentido porque quem criou aquelas armadilhas e enigmas claramente queria que alguém inteligente tivesse acesso às suas coisas. Talvez ele quisesse passar seus dados de pesquisa para uma pessoa digna que os apreciasse, mas ninguém conseguiu encontrar as ruínas até que tudo se decompusesse. Se ele pensasse assim, significava que era impossível para os 3 portões operarem com sorte assim. Qualquer pessoa que solucione os 3 enigmas tem 33% de chance de abrir o portão real e obter suas riquezas. Pior ainda, se alguém fosse capaz de resistir a ilusões ou algo assim, então ele realmente teria 100% para entrar no jardim real. Qual é o sentido dos enigmas e dos testes de inteligência se fosse assim? Não faz sentido nenhum. Talvez você esteja apenas pensando demais. Asna encolheu os ombros. Bem, vamos testar. Félix perguntou. Félix se esforçou, trabalhou duro, desejou para mim em hieróglifos. Quero testar todos eles. Tem certeza que? Sim. Félix acenou com a cabeça e disse, duvido que os piratas tenham tido a mesma sorte de pousar exatamente no ponto correto no primeiro tiro. Desde que os vi saqueando o jardim com sorrisos felizes, isso só significou que eles não morreram depois de falharem várias vezes. Seu raciocínio era bom, mas ele sabia que não era 100% assim. Ainda, ele estava disposto a correr o risco porque literalmente não havia como seu time sair desta pirâmide sem avançar. Depois que Asna soletrou essas palavras para ele, Félix praticou um pouco e começou a pronunciá-las uma por uma, mas dando 30 segundos de intervenção entre elas. No entanto, não importa como ele as pronunciasse ou repetisse, o portão se recusava a se mover. Eu disse que este não é o método certo para abri-lo. Félix confirmou sua teoria anterior com seus fracassos. O que agora? Asna riu. Não há literalmente nenhuma pista para abri-lo. Asna estava certa. O enigma no portão era o único método para abri-lo. Foi testado e comprovado como correto. Não focar nisso seria o mesmo que andar no escuro. Você está errado. Félix balançou a cabeça. Há uma pista escondida em algum lugar, só preciso encontrá-la e usá-la para desvendar o verdadeiro enigma em questão. Você, eu acho. Asna bocejou de tédio e parou de incomodá-lo. Félix começou a procurar pistas relendo primeiro os 3 enigmas, pensando que poderia encontrar o verdadeiro enigma do portão se combinasse as palavras. Infelizmente, ele passou alguns minutos combinando isso com aquilo, mas ainda assim não conseguiu um enigma sólido ou uma pista nesse caso. Ainda não desanimado, Félix começou a procurar as letras das charadas, acreditando que se acertasse a primeira letra de cada palavra, poderia criar um monte de palavras e depois conectá-las em uma resposta ou charada. Obviamente, foi Asna quem fez isso, pois precisava obter a resposta ou o enigma com a linguagem hieroglífica. A ideia era boa, mas os resultados não. Isso o colocou de volta no início.
Isso significa que minha abordagem está errada. Senhor Félix, acabei de receber um relatório de Samir. Malak de repente o interrompeu. Ele nos contou que se livrou de 4 naves piratas, deixando apenas 5 no planeta. Mas, um deles está atualmente indo na direção do buraco. Ele estimou que eles voariam acima do buraco em menos de 10 minutos. 10 minutos? Porque a sorte sempre fica do lado da escória. Félix praguejou, sabendo que aqueles piratas deveriam ter demorado pelo menos 2 horas para localizar o buraco. Nesse ponto, nem 15 minutos se passaram, o que lhe deu certeza de que aquelas naves espaciais só estavam voando em sua direção por sorte. Malak, ordene a Momo que tente encontrar a saída do sistema de ventilação rapidamente. Félix endureceu a expressão. Não podemos usar o caminho que eu estava preparando já que está no 3º tesouro e não temos muito tempo para percorrer. Considere isso feito. Bom, irei embora agora para poder usar minhas habilidades para melhorar meu processo de pensamento. Félix disse enquanto quebrava partículas de luz, eu deixarei você quando voltar. A visão de Félix desaparecendo assustou todo mundo, pois ele era a única esperança de sair daqui vivo. Felizmente, Malak explicou a situação para eles e garantiu que não entrassem em pânico. As pessoas sempre fazem merdas estúpidas quando entram em pânico. Enquanto isso, Félix estava sentado no quarto de seu UVR enquanto a eletricidade passava por ele. Ele estava usando seus reflexos rápidos de iluminação para acelerar seu processo de pensamento. Houve uma grande melhoria em relação a antes, pois ele começou a eliminar uma solução falhada após a outra em menos de 10 segundos. Ele continuou fazendo isso até começar a relembrar os enigmas previamente resolvidos e suas soluções. Para chegar ao jardim de ervas, Félix percebeu que havia resolvido 6 enigmas sem acrescentar os 3 últimos. 6 enigmas significam 6 respostas. Em outro significado, 6 palavras. O suficiente para fazer outro enigma. Temos verdade, conhecimento, lua, sol, dia e você. Félix pensou cuidadosamente nessas palavras e percebeu que não eram suficientes para formar uma frase plausível. A última preposição e pronome foram obtidos da porta dourada que ele abriu para sair do primeiro tesouro. Mas eles não foram suficientes. Ele precisava de mais. Só havia um lugar para conseguir mais. Os outros 3 enigmas. Voltará, viajará e buscará. Os olhos de Félix começaram a brilhar lentamente depois de detectar uma conexão real entre todas aquelas palavras. Sem perder tempo, ele os fundiu em uma frase que fazia todo sentido. Você viajará da lua ao sol em busca da verdade e do conhecimento. Ele pronunciou a pergunta que considerou mais plausível do que outras frases que poderiam ser criadas a partir dela. Asna ficou um pouco surpresa ao ouvir isso. Então, a chave para abrir o portão é responder a esta pergunta que precisava ser extraída desses enigmas. Isso é bastante tortuoso. Félix só pôde se maravilhar com o fato de aquele pesquisador planejar criar um teste requintado que somente aqueles inteligentes o suficiente para pensar fora da caixa poderiam resolver. Desde o início, Félix foi levado pela ideia de que resolver um enigma abriria o portão. Ele fez isso não apenas uma vez, mas 2 e 3 vezes. Então, era de se esperar que sua mente estivesse fixada em resolver aquele único enigma no meio do portão dourado, em vez de pensar fora da caixa. O fato de poder fazer tentativas ilimitadas só tornou tudo ainda pior. Afinal, se houvesse um limite, seria preciso pensar com cuidado e também buscar outras respostas peculiares. Mas quando recebia tentativas ilimitadas e esse tipo de quebra-cabeça, ele continuava perdendo tempo adivinhando um termo após o outro. Entretanto, a verdadeira resposta estava longe disso. Recuso-me a acreditar que aqueles canalhas tenham resolvido este enigma sem perder dias com isso. Félix amaldiçoou o documentário fortemente editado que fazia questão de mostrá-los em seu melhor estado. Mas ele sabia que não era hora de se preocupar com isso. Malak, traga-me para dentro. ... No momento em que Félix se manifestou acima do esquadrão, todos lhe deram olhares esperançosos, como se estivessem olhando para seu Senhor e Salvador.
Não me olhe assim. As pálpebras de Félix se contraíram enquanto ele pairava em direção ao portão. Ao ver isso, o esquadrão correu para persegui-lo. Você resolveu, chefe? Eric perguntou sem rodeios o que se passava na cabeça de todos. Vamos descobrir. Félix sorriu levemente e pronunciou uma única palavra em hieróglifos. Sim. Assim como um feitiço foi lançado, os hieróglifos no portão começaram a se reorganizar sob os olhares perplexos de todos. No momento em que pararam, os hieróglifos brilharam intensamente e depois foram seguidos pelos barulhos do portão sendo empurrado contra a parede. Félix não se preocupou em olhar para dentro, pois sua mente estava fixada no arranjo mágico anterior de hieróglifos. Como isso é possível e o que esses hieróglifos significam? Curioso, Félix disparou duas perguntas. Não sei sobre a primeira, mas o significado da frase recém-criada é que o conhecimento é eterno enquanto a riqueza é passageira. O que ele quis dizer com isso? Félix pensou nisso por um segundo antes de ser interrompido pela luz brilhante do vidro que envolvia o jardim de ervas celestial. Embora fosse a versão exata das duas ilusões, Félix sabia que era real. Afinal, ele viu os piratas saqueando um jardim de ervas. Se os outros dois fossem falsos, este era legítimo. Senhoras e senhores, Félix estendeu a mão para ele e disse com um sorriso satisfeito, vá se servir de um dos jardins de ervas mais antigos do universo. Era hora de todos serem recompensados. Fim do capítulo. Capítulo 572, Jardim de Ervas. Aqui vou eu. Eric foi o primeiro a demonstrar entusiasmo e ansiedade enquanto corria em direção à porta de vidro. Desta vez, ele abriu tudo com total confiança nas palavras de Félix. Se ele disse que era seguro, então era seguro aos seus olhos. No instante em que a porta foi totalmente aberta, um aroma sedutor surgiu de dentro, semelhante a um maremoto. Todos sentiram como se estivessem sendo puxados pelo nariz em direção àquelas flores e ervas de tirar o fôlego que estavam por toda parte. Embora o jardim não fosse tão grande, quando o esquadrão entrou, eles sentiram que ele estava esticado até o infinito. No momento em que Malak viu que Eric estava planejando arrancar uma flor pelo caule com a mão, ela o repreendeu: use as ferramentas adequadas, seu idiota. Você está tentando custar uma fortuna a Sir Félix. Meu erro. Eric rapidamente retirou a mão e tossiu, esqueci totalmente deles. Isso se aplica a todos vocês. Malak disse enquanto transportava uma caixa preta, podemos estar com pressa para garantir o máximo possível de tesouros naturais, mas não apresse o processo para não destruí-los. Era do conhecimento geral que os tesouros naturais de alta qualidade eram bastante frágeis e facilmente contaminados. Especialmente os tesouros naturais baseados em plantas. Então, foi necessário um kit de ferramentas para colhê-los, além de um pouco de prática. Todos aqui tinham bastante prática na UVR, já que tal habilidade era um aprendizado obrigatório. Enquanto todos trabalhavam duro para colher esses tesouros naturais, Félix ia e voltava para escaneá-los com a pulseira de Malak. Até agora, os resultados o faziam sorrir de uma orelha à outra. Ele já sabia que o Jardim de Ervas possuía grau B e também alguns tesouros naturais de grau A. Mas conhecer e ver eram totalmente diferentes um do outro. Acredito que existam mais de 200 tesouros naturais apenas neste jardim. O sorriso de Félix desapareceu de seu rosto ao lembrar que eles tinham menos de 10 minutos antes que os piratas chegassem ao buraco. Como leva um pouco de tempo para colher esses tesouros naturais, isso significa que eles não iriam conseguir tudo. Inferno, ele duvidava que eles pudessem garantir 30% da colheita antes de serem forçados a partir. Nos últimos 3 minutos, por favor, comece a cavar a terra ao redor dos tesouros naturais e transporte tudo dentro. Félix o solicitou. Todos acenaram com a cabeça e reiniciaram o processo de colheita. Eles sabem que o plano de Félix só é usado em momentos de desespero, pois foi possível cortar as raízes do tesouro natural ao cavar a terra ao seu redor. Se as raízes se perdessem, isso significava que o tesouro natural não poderia ser plantado novamente.
Ele permaneceria no cartão espacial até o momento em que fosse necessário usá-lo. Isso diminui muito o seu valor, uma vez que a maioria dos compradores prefere plantar o tesouro natural com o resto da sua coleção num único jardim. Foi feito assim, já que os tesouros naturais de alta qualidade tinham a capacidade de absorver a energia natural ao seu redor e depois expelir de volta a energia elementar baseada em seu elemento. Ao criar um jardim de tesouros naturais de alto nível a partir do mesmo elemento, então ele se tornaria um dos melhores lugares do universo para aumentar sua afinidade com o elemento. Exatamente como o que Félix estava fazendo no pântano da sala UVR de Jormungand. Porém, era 10 vezes melhor no mundo real, já que a sensação era real em vez de virtual. Pode não parecer, mas saber que era virtual torna muito difícil entrar em contato com o elemento. Este jardim foi claramente dominado por tesouros naturais do elemento areia. Se Félix fosse o dono e tivesse manipulação de areia, isso teria ajudado muito na compreensão do elemento. Os minutos se passaram e a área caiu em um silêncio mortal, onde apenas os sons de escavação e ferramentas se chocando continuavam ressoando aqui e ali. Todos estavam concentrados no seu trabalho, sabendo que não seria bom ter menos colheita que o resto do plantel. Até agora, mais de 30 tesouros naturais foram colhidos no total. Faltavam apenas 4 minutos para o fim do relógio. Samir, atualize, por favor. Félix enviou uma mensagem. Atualmente estou tentando o meu melhor para alcançar aquela nave pirata. Mas duvido que me livre dele antes que os piratas percebam o buraco. Samir informou. Ouça bem, no momento em que localizarem o buraco, a primeira coisa que farão é enviar a localização para o resto da frota. Félix falou calmamente. Então, quero que você analise a distância deles e calcule quanto tempo eles levarão para chegar ao buraco depois de serem notificados. É crucial saber. Dê-me alguns momentos. Samir o manteve em espera enquanto pedia à rainha que fizesse esse cálculo. Um momento depois, ele transmitiu os resultados. O mais próximo chegará depois de 5 minutos. O resto levará cerca de 7 a 11 minutos antes que todos se reúnam acima do buraco. Isso é bom. Conte-me mais sobre a nave pirata que você está perseguindo. Félix perguntou. Pertence ao capitão? Não. Muito bem, isso significa que ele não fará nenhum movimento antes que o capitão chegue ao buraco. Félix raciocinou. Então, ele continuará voando em grandes círculos ao redor do buraco até então. É nisso que eu acredito também. Que tal a nave espacial do capitão? Você sabe seu paradeiro? Sim, eu marquei isso anteriormente durante nossa luta espacial. Samir informou. Com base no cálculo, levará pelo menos 11 minutos para chegar aqui depois de ser notificado. Pelo menos são boas notícias. Agora, você tem uma boa chance de derrubar a primeira espaçonave antes que a frota se reúna. Félix sorriu friamente. Ele não ousará retaliar sem a presença do capitão ou da frota. Essas escórias só sabem se unir contra os outros. Eu farei o meu melhor. Vá em frente. Félix desligou e começou a refletir sobre o tempo que lhes foi concedido. Pode parecer que aumentou 11 minutos extras, mas isso não significava que ele deixaria seu time gastá-lo para coletar mais tesouros naturais. Ele não era tão ganancioso em gastar a janela de fuga de seu esquadrão para continuar a colheita. Momo, alguma atualização sobre o sistema de ventilação? Félix perguntou. Estou agora em um túnel reto. Acredito que esteja abaixo da pirâmide e levando a algum lugar longe dela, Momo respondeu. No momento em que Félix ouviu isso, ele soube que sua teoria estava correta. A pirâmide estava completamente selada, mas ainda havia bolsas de ar. Isso significava que havia outra saída escondida que provavelmente foi construída para escapar quando as coisas piorassem. Na era dos primogenitores, as guerras estavam literalmente por toda parte, deixando todos um pouco preocupados com a segurança. O pesquisador que construiu este laboratório não foi diferente. Félix rapidamente solicitou permissão de Malak para assistir à transmissão sincronizada de Momo. Quando ele conseguiu, ficou surpreso ao ver que a câmera estava desligada. Esse filho da puta está me irritando.
Félix cerrou os dentes ao perceber que Momo havia furtivamente atirado neles novamente, desligando a câmera por Deus sabe quanto tempo. Se Félix tivesse que adivinhar, ele diria que provavelmente desligou quando estava ocupado com os enigmas e o time com os piratas. Ninguém se preocupou com a gravação agora, pois sabiam que ela seria usada apenas no final. O pior é que como Momo havia perdido seu bracelete AP, eles não puderam usar nem mesmo a filmagem da gravação da rainha através de seus olhos. Ela poderia simplesmente manter a conexão assim com o sinal liberado pelas pulseiras AP. Félix não surtou com Momo nem nada, ele simplesmente respirou fundo e pediu calmamente, ligue a câmera. Oh, desculpe, não percebi que estava desligado. Momo respondeu casualmente. Ele é realmente um idiota e sem vergonha. Ele me lembra alguém. Asna riu. Félix ignorou essa megera e se concentrou na transmissão holográfica ao vivo que mostrava um túnel escuro e ventoso de 3 metros de altura. Quando Momo se virou, ele mostrou apenas pura escuridão na ponta da lanterna. Por quanto tempo você andou? Cerca de 7 minutos agora. As pálpebras de Félix se ergueram de surpresa quando ele perguntou, Rainha, ele está dizendo a verdade. Sim, Félix acreditou nela, pois era impossível mentir sobre tal coisa. Afinal, a rainha poderia facilmente calcular a distância percorrida sozinha e compará-la com a resposta dele, ao contrário de descobrir suas verdadeiras intenções. Isso significava que o túnel deveria se estender por pelo menos alguns quilômetros de distância das coordenadas das ruínas. Um túnel tão longo deve ter uma abertura na superfície. Félix franziu as sobrancelhas, mas como não vimos isso? Não há nada neste planeta além de areia. Félix estava realmente confuso com isso, mas sabia que não era hora de saciar sua curiosidade. Era hora de questionar Momo sobre o caminho que ele percorreu enquanto ainda pode. O filho da puta queria deixá-los presos lá dentro, sem se importar com as consequências de seus atos. Até este momento, Félix ainda não sabia se ele simplesmente explodiu depois de ser escravizado 2 vezes seguidas e queria se vingar de seu mais novo mestre, ou se tinha outras intenções. Seja o que for, ele estaria morto no momento em que chegassem à superfície em segurança. Félix nem planejava mandá-lo para um leilão. No momento em que ele foi contrariado assim, ele precisava matar Momo para demonstrar o resto de seu destino se eles tivessem o mesmo pensamento. Desperdiçar 1 bilhão de SC para tal lição foi totalmente bom para ele. Fim do capítulo. Capítulo 573, Tentando escapar. Diga-me exatamente o que você viu em sua jornada. Félix perguntou, sabendo que precisava encarar suas palavras com cautela. Sem a rainha para ver o caminho e com o estranho controle de seus pensamentos, ele poderia facilmente alimentá-lo com mentiras. Depois que saí do sistema de ventilação, meu corpo voltou à altura normal, já que fui enviado para uma sala vazia com uma única porta fechada. Essa era a entrada do túnel? Félix perguntou. Sim, foi. Como você abriu? Virei a maçaneta e ela foi destrancada. Certo, Félix disse, tentando ao máximo evitar zombarias. Caramba, ele acreditaria que o pesquisador fez tudo isso só para deixar a entrada de sua fuga exposta daquele jeito. Embora Momo tenha dito que a sala tinha apenas esta porta, tornando-a inacessível a estranhos, ele acreditava que o pesquisador deveria ter redobrado a segurança na entrada do túnel. Afinal, essa era a sua tábua de salvação. De qualquer forma, desci uma longa escada e quando cheguei ao chão, me encontrei neste túnel. O resto é história, concluiu Momo. Bem, obrigado pela informação. Félix ordenou friamente. Agora, volte para aquela sala e permaneça lá até que eu dê novas ordens. Que sala? Momo perguntou. Você sabe do que estou falando. As veias de Félix começaram a latejar de raiva quando ele percebeu que o filho da puta estava claramente tentando desperdiçar seu time até que os piratas chegassem. Falando no diabo, Malak acabara de ser informado por Samir que a nave pirata havia sobrevoado o buraco. É hora de mudar, pessoal. Ela disse enquanto transportava suas ferramentas. Não, ainda há centenas de outros para levar.
Ao ouvir isso, Eric e os demais deixaram escapar sinais de desânimo e frustração. Eles queriam transportar suas ferramentas e ir embora, mas suas pernas se recusavam a se mover. Não seja estúpido, não vamos desistir deles para sempre. As pálpebras de Malak se contraíram quando ela disse, vamos partir por enquanto até cuidarmos dos piratas. Então volte mais tarde e continue nossa exploração. Malak está certo. Félix concordou com ela. Se for assim, não tenho problema. Jones sorriu amplamente. Ufa, estou lhe dizendo que meu coração não teria sido capaz de desistir de tudo aqui. Malissa suspirou de alívio. Logo, todos eles estavam de pé, prontos para ir embora. Eles não pareciam muito nervosos, pois acreditavam que Momo já deveria ter encontrado a saída. Eles estavam apenas esperando que Félix ou Malak os liderassem. Infelizmente, nenhum dos dois se mexeu. Malak estava esperando pacientemente que Félix os liderasse, já que ele disse a ela que estaria lidando com Momo enquanto ele não tinha absolutamente nenhuma ideia de para onde ir. Chefe, Eric intitulou sua cabeça, não deveríamos nos mudar agora. Félix se virou e deu-lhes um sorriso irônico. Então, ele contou a eles sobre o último esquema de Momo. Ele não entrou em detalhes porque o tempo era essencial. Mas, apenas alguns pedaços que ele mencionou colocaram todo mundo em chamas. Aquele filho da puta está desejando morrer. Eu não posso acreditar que ele queira tanto morrer. Ele não ganharia nada com isso. Pualane rosnou. Desculpe, Sir Félix, foi minha falta de julgamento. Eu não deveria tê-lo contratado. Malak inclinou a cabeça profundamente, sentindo-se culpada por ter contratado um sociopata como escravo. Não vamos perder tempo discutindo isso. Félix disse, precisamos encontrar uma maneira de encontrar aquele quarto, bem, se houvesse algum espaço em primeiro lugar. Que tal usarmos o método de fuga original? Malissa sugeriu. Eu concordo, o chefe disse que não teremos tempo suficiente para fazer isso, mas podemos arriscar em vez de perder tempo com aquele maldito túnel. Codri concordou. Vendo que eles estavam balançando a cabeça em concordância, Félix sorriu amargamente e disse, levaremos pelo menos meia hora para usar essa saída porque precisamos entrar no terceiro tesouro. Acredite em mim, esse tesouro é muito mais perigoso do que tudo o que você viveu aqui. Estou lhe dizendo, o túnel é a única saída. Félix afirmou, fazendo com que todos abandonassem esse pensamento e voltassem para o outro navio. Todos eles estavam fazendo o melhor que podiam para pensar em um plano sólido. Félix não era o único com cérebro. Que tal usarmos a conexão da rainha com a consciência de Momo como nossa bússola orientadora? Os olhos de Malak brilharam um pouco quando ela esclareceu, sabemos que ele não possui uma pulseira AP, então não podemos sincronizar com ele, mas podemos usar a conexão para rastrear todos os seus passos. Alguns deles ainda ficaram confusos após o esclarecimento, mas a maioria entendeu a piada rapidamente. O que ela insinuou foi simplesmente usar a conexão como um link para mostrar o caminho mais rápido deles até Momo. Naturalmente, não seria um caminho perfeito, já que a rainha não tinha um mapa do labirinto, mas os ajudaria a diminuir a distância. Inteligente, vamos tentar. Depois de elogiá-la, Félix foi até o portão dourado que ficava atrás do jardim e resolveu seus enigmas rapidamente. Quando a porta foi aberta, Malak já havia instalado uma tela holográfica, mostrando uma linha azul confusa que levava para baixo. No final da linha, havia um ponto vermelho que se movia rapidamente. Funcionou. Vamos. Eric tentou avançar, mas foi pego pelo colarinho. Deixe-me mostrar o caminho. Codri disse, meus sentidos são extremamente aguçados e eu poderia sobreviver à armadilha se pisasse em uma. Assim como Eric queria discutir com ele, Félix lançou-lhe um olhar de soslaio, mova-se agora. Eric se agrupou com o bando e eles começaram a correr atrás de Codri, que corria sobre as quatro patas. Todos estavam na ponta dos pés, pois não tinham ideia de que a armadilha iriam ativar seguindo esse ritmo. Vire à esquerda. Malak foi responsável por guiá-lo, pois ele perderia o foco se ficasse olhando para a linha azul. Vire à direita. Entre na segunda entrada.
Continue em frente. Apenas as mensagens de Malak continuavam ressoando nas mentes de todos. Eles já haviam passado alguns minutos correndo e felizmente nenhuma armadilha havia sido ativada ainda. Mas, na verdade, isso era ainda mais terrível, já que o suspense de que algo grande estava por vir continuava crescendo nas mentes. Ao ver isso, Félix decidiu acalmá-los dizendo: relaxe, o outro esquadrão passou exatamente por esse caminho e não caiu em uma armadilha. Eles não sabiam se ele estava mentindo ou não, mas suas palavras os afetaram positivamente. Félix não estava falando besteira, já que os piratas seguiram esse caminho até o terceiro tesouro do documentário. Infelizmente, a linha azul não permaneceu na mesma rota, mas seguiu por um caminho estrangeiro diferente para Félix. Agora, eles estavam realmente correndo na escuridão total. Um minuto depois, Malak parou todos e apontou o dedo para a linha azul que parecia ter se partido ao meio. A metade restante começava a descer de um local a poucos metros deles. Mas quando levantaram a cabeça, perceberam que não havia nada no corredor. Apenas paredes douradas feitas de rochas de estrucrase. Nós estamos ferrados. Aquele bastardo deve ter mentido. Essa visão foi suficiente para empurrá-los ao profundo desespero. Eles sabiam que o estrucrase era inquebrável. Então, mesmo que quisessem seguir o rastro de Momo, não poderiam cavar um buraco no chão. Enquanto alguns se desesperavam ou mandavam maldições para Momo, Félix e o resto tentavam descobrir uma saída. Se considerarmos que Momo viajou todo esse tempo pelo sistema de ventilação e que a existência da sala era real, então ela deve estar alguns metros abaixo de nós. Félix esfregou o queixo. Estou bastante confiante de que a sala deve ser real, já que uma mentira perfeita precisa de alguma verdade. Félix acreditava que Momo estava mentindo sobre um monte de coisas, mas ele precisa de uma base para sua mentira. Esse seria o quarto, pois sabia que seria quase impossível para eles entrarem porque ele acessava pelo sistema de ventilação. Além disso, Félix acreditava na sua existência porque o pesquisador não era um rato para acessar o túnel pelo sistema de ventilação. Deveria haver uma porta secreta ou um buraco grande o suficiente para permitir que uma pessoa de tamanho humano acessasse a sala, levando ao túnel. Para solidificar sua teoria, Félix pairou em direção à localização exata da sala e começou a examinar a área com os olhos semicerrados. O que você está fazendo, chefe? Eric perguntou. Quero que cada um de vocês comece a procurar por algo peculiar nas paredes, no chão ou até mesmo no teto. Félix perguntou sem virar a cabeça. Eric e o resto se entreolharam confusos, mas ainda obedeceram silenciosamente. Eles estavam dispostos a agarrar qualquer coisa neste momento. Segundos se passaram e minutos. Félix verificou a hora e percebeu que o capitão já deveria ter chegado. Ele estava absolutamente certo. O capitão e sua frota estavam atualmente dezenas de quilômetros acima do buraco enquanto a nave de Samir voava para longe das ruínas. Isso foi feito por escolha própria para que os piratas não presumissem que havia alguém lá embaixo e que ele queria protegê-los. Aos seus olhos, se eles sentissem que as ruínas estavam vazias, não apontariam suas armas para elas. E agora, garoto? Declan se perguntou enquanto assistia a esse impasse silencioso. Samir olhou para as ruínas com um olhar esperançoso e disse: só podemos agir com calma e não agitá-los até que nos adaptemos à sua fuga. Bem, Declan apontou o dedo enrugado para a frota que tinha suas armas iluminadas e disse sem palavras: não acho que eles aprovem seu plano. Fim do capítulo. Capítulo 574, Ganhando Tempo. Rainha, ative os escudos. Samir gritou enquanto observava as naves se preparando para outra salva. Enquanto isso, dentro da espaçonave principal, o capitão Roger batia o dedo na poltrona enquanto observava um holograma que ampliava o buraco, as pedras e os respingos espalhados por toda parte. Amplie esses sprays e me dê os detalhes. Capitão Roger ordenou à senhorita Killy. Um momento depois, uma página cheia de informações sobre esses sprays foi exibida diante do capitão Roger.
Ao ler que era destinado a tipos perigosos de insetos, ele começou a analisar a situação nesse impasse. Deve haver insetos perigosos abaixo daquele buraco, forçando-os a tomar tais medidas. Como está escrito no frasco que o efeito dura 2 horas e que a areia ainda não os cobriu totalmente, é seguro adivinhar que ainda estão lá embaixo. Como o número de garrafas é 10, é natural supor que 10 indivíduos estejam atualmente abaixo. O capitão zombou fracamente. Essa é a razão, aqueles naquela espaçonave estão tentando o seu melhor para nos derrubar antes de chegarmos aqui e sua passividade depois que chegamos lá. Era de se esperar que um capitão de uma frota pirata tivesse uma inteligência notável, já que era um negócio perigoso de se administrar nesta época. Capitão, vamos atirar? Leon perguntou. Não, diga à frota para mudar a mira para o buraco e não puxar o gatilho. O capitão Roger sorriu levemente. Vamos ver se eles irão ignorar nosso chamado desta vez. Samir e Declan ficaram horrorizados ao perceber que o buraco estava sendo apontado por dezenas de armas iluminadas. Não me diga que eles descobriram sobre o esquadrão. Samir suou um pouco na testa. Ponto de exclamação. Aspas. TSSHSHSHS. Declan foi interrompido por ruídos de arranhões vindos do rádio da espaçonave. Em seguida havia uma linha escrita em um holograma acima dela: o operador Leon quer fazer um contato. Se ele recebesse tal mensagem antes, Samir o faria. Ignorou isso em um piscar de olhos, mas ver suas armas apontadas para o buraco o fez entender que ignorá-los ainda mais não seria um bom presságio para seu esquadrão. Sir Felix, vocês já estão no túnel? Samir disse com um tom agitado. Os piratas perceberam sua existência lá embaixo e atualmente estão mirando no buraco. Eles estão solicitando contato, provavelmente querem negociar. Felix nem sequer vacilou quando respondeu: aceite o contato deles e faça o possível para prolongá-lo. Se eles quisessem negociar, tente prolongar o tempo o máximo possível. Enviarei a você algumas fotos do jardim de ervas para mostrar a eles, para que a ganância deles atrapalhe a destruição das ruínas. Se você sente que não consegue lidar com isso, deixe isso para o Elder Declan, ele deve saber o que dizer. Felix encerrou a conexão no momento em que disse isso. Ele estava ocupado com seus próprios problemas lá embaixo. VRR. Ao receberem as fotos e alguns trechos dos vídeos, Samir e Declan foram os primeiros a ficarem chocados e maravilhados com a santa graça do Herbal Garden. Mas não lhes foi dado tempo para apreciar isso, pois uma nave espacial disparou um tiro de advertência perto do buraco, conseguindo levantar a areia centenas de metros no céu. Não querendo testar a paciência deles, Samir aceitou rapidamente a ligação. Capitão, deveríamos bombardear o ar, não importa, eles aceitaram. A voz desapontada de Leon viajou dentro da cabine, fazendo os corações de Samir e Declan baterem mais forte. Finalmente podemos conversar como cavalheiros civilizados. O capitão Roger se apresentou com uma voz digna. Eu sou Roger, o capitão da frota Bloody Mary. Importa-se de trocar a honra? A expressão de Samir ficou ainda mais fria no momento em que ele se lembrou de como sua esposa foi tirada dele pelas mãos de piratas. Ele sabia que não foram os piratas do Bloody Mary que fizeram isso, mas ainda estava chateado e revoltado só com a ideia de conversar educadamente com eles. Ele não poderia fingir, mesmo que quisesse. Deixe para mim. Declan acenou com a cabeça e falou com serenidade. Nomei Declan, proprietário e capitão do Sentinela do Norte. Capitão, hein? O capitão Roger zombou. Você acha que sou burro o suficiente para acreditar que o capitão ficou para trás enquanto o esquadrão descia para explorar as ruínas? Eu não sei do que você está falando. Declan tentou se fazer de bobo. Chega. Não quero jogar nem perder tempo falando bobagens com você. O capitão Roger semicerrou os olhos e disse: estou disposto a fazer um acordo que beneficiará a nós dois. Um acordo? Como assim? Permitiremos que seu esquadrão saia das ruínas com segurança, mas queremos 70% de tudo o que foi encontrado lá embaixo. O capitão Roger propôs.
Com certeza, não importa se você usou força bruta ou diplomacia, os piratas sempre se certificam de roubar uma única vez. Declan riu. 70% para a segurança deles não é nada. O capitão Roger encolheu os ombros. Afinal, como você pode colocar um preço na própria vida? Você está falando como se estivesse confiante de que pode matá-los. Declan zombou. Eles são chamados de ruínas por uma razão. O capitão Roger riu. Se eles não conseguem sobreviver ao poder de fogo dos tempos antigos, como poderão sobreviver ao poder de fogo de dezenas de armas de energia? Quer testar? Ele provocou. Assista isso primeiro para conter sua arrogância hostil. Declan enviou-lhe as fotos e os vídeos para o armazenamento de memória da nave. No momento em que a conexão foi estabelecida, eles receberam esse tipo de informação para facilitar a conexão. Leon pegou o pacote na memória e clicou na primeira foto dele. No momento em que os três viram o jardim de ervas de tirar o fôlego, suas bocas começaram a salivar enquanto seus corações começaram a bater no peito. Excitação, descrença, admiração, desejo e ganância. Essas emoções alimentaram seus corpos enquanto seus olhos continuavam se alimentando de cada imagem que mostrava tesouros naturais de alto nível plantados em todos os lugares. Para os piratas, este jardim de ervas era o mesmo que encontrar a Ilha do Tesouro para os piratas da Era de Ouro da história terrena. É isso, a chance que esperávamos de ficar rico de uma vez por todas e depois nos aposentar da pirataria. É isso. Os olhos de Roger estavam começando a ficar vermelhos com a pressa e também a fúria depois de ver Eric e o resto, desenterrando-os. Felizmente, seus rostos estavam escondidos, ajudando a evitar ver suas expressões exultantes enquanto pegavam esses tesouros. Então, você é ousado o suficiente para destruir essas ruínas agora? Declan perguntou com um leve sorriso. Ao ouvir sua voz, o capitão Roger respirou fundo para recuperar a compostura e continuou com um tom indiferente. Tenho que admitir que meus olhos se arregalaram, não tenho. Se você quer tudo, não posso te ajudar. Declan continuou falando apenas para perder tempo, mas, se você estiver disposto a aceitar uma divisão de 65% para nós e 35% para sua equipe, então temos um acordo. Não está bom o suficiente. O tom intenso do capitão Roger de antes desapareceu depois que ele percebeu que as pilhas aumentaram 10 vezes. Queremos 60% e não negociaremos mais do que isso. Eu sei que o capitão prefere ser enterrado lá do que 60% do seu saque, depois dos perigos que enfrentaram lá. Você está tornando isso difícil para mim. O capitão Roger franziu as sobrancelhas, irritado. O sentimento é mútuo, Declan disse. Sabendo que não pode desistir desses tesouros, o capitão Roger se enfureceu e continuou negociando com Declan. Enquanto isso acontecia, Félix e o resto ainda inspecionavam cuidadosamente a área ao seu redor. Félix já havia terminado uma parte inteira de uma parede e estava examinando o terreno. O resto estava começando a perder alguma confiança em sua teoria de que a sala ficava embaixo e deveria haver uma chave para abri-la. Quem poderia culpá-los? Eles já haviam percorrido quase toda a área, mas nenhum arranhão foi encontrado naquelas rochas. Deve haver algo que estou perdendo. Félix estreitou os olhos para as pedras no chão e continuou pensando. Fui um pouco tolo em pensar que o pesquisador deixaria a chave de uma sala tão vital exposta. Ele deve ter lançado uma ilusão para escondê-la da vista de todos. Isso significava que não deveríamos usar apenas os olhos, mas também o tato. Félix sabia que isso poderia ser perigoso, já que seu esquadrão poderia acabar ativando uma armadilha em vez de encontrar a chave. A pior parte é que eles estavam todos reunidos, então se o ativassem, não terminaria bem para eles. Ainda assim, isso precisava ser feito se eles quisessem sair daqui vivos. Declan estava fazendo um bom trabalho protelando, mas não poderia mantê-lo para sempre, já que o capitão Roger descobriria que eles não estavam planejando aceitar seu acordo, não importa o que acontecesse. Afinal, um acordo com piratas sempre foi unilateral. Acabam por assinar um contrato com a supervisão da rainha, mas os piratas apenas usaram a sua palavra como garantia.
Fim do capítulo. Capítulo 575. Como exatamente vamos emergir? Anúncio. Saudações a todos. Estou feliz por estar de volta à plataforma. Para quem tiver dúvidas sobre meu desaparecimento, leia a carta do autor no volume auxiliar ou nota abaixo. Isso porque apenas um ou dois deles possuíam uma pulseira AP. Eles eram os piratas mais limpos em termos de crimes e contratos, libertando-os das correntes da rainha. De jeito nenhum aqueles piratas assinariam um contrato que colocaria todos eles em perigo. Então, não havia como fazer com que isso desaparecesse diplomaticamente, a menos que Félix e o resto fossem um bando de idiotas. Gente, quem está disposto a tocar nessas pedras? Félix esclareceu. Acredito que a chave deve estar sob uma ilusão, então só podemos confiar em outros sentidos. Eu farei. Malak disse. Conte comigo também. Eric acrescentou. Tenho me sentido bastante inútil o tempo todo. Jones disse com firmeza. Assumirei esta tarefa, não importa o que aconteça. Eu também. Um por um, eles concordaram em participar de um plano tão arriscado. Nenhum deles se acovardou. Félix não sabia se isso se devia ao medo de causar uma má impressão deles se recusassem ou se realmente quisessem ajudar. Fosse o que fosse, ele ficou feliz com a concordância deles. Vocês não precisam fazer nada. Nietzsche propôs, usarei minhas vinhas para tocar tudo em um local seguro. Isso é ainda melhor. Félix concordou e gesticulou para que os demais saíssem da área. Depois que todos saíram, Nietzsche estendeu os dedos, permitindo que cada videira emergisse da ponta. Essas vinhas eram um pouco diferentes porque tinham uma ponta protuberante, parecendo uma massa. Uau! Tude! Nietzsche os usou para atingir as paredes, o teto e até o chão. Apenas os sons das vinhas colidindo contra eles continuavam ecoando neste corredor mal iluminado. Os segundos se passaram e a agitação do esquadrão começou a aumentar depois que nem as armadilhas ativadas nem a porta da sala foram descobertas. O estado de espírito deles simplesmente piorava a cada ataque fracassado. Acho que é um fracasso. Codri balançou a cabeça. Sim, aquele merdinha só nos fez perder tempo aqui com sua mentira. Malissa disse. Será que Sir Félix já o matou? Codri perguntou. Acho que não. Malissa respondeu. O que ele está esperando então? Provavelmente para alcançá-lo e perguntar-lhe pessoalmente o motivo de sua traição peculiar. Malissa adivinhou. Bem, é melhor ele matá-lo agora para que possamos ouvir boas notícias em Rumble. Antes que Codri conseguisse terminar a frase, o chão do corredor tremeu abruptamente, fazendo os corações de todos afundarem no desespero ao acreditarem que os piratas haviam atirado no buraco. No entanto, a suposição deles foi removida antes de criar raízes, pois a causa do abalo estava bem na frente deles. Parte do chão estava afundando lentamente, como um elevador. Alguns segundos depois, o tremor parou e a descida do chão, fazendo Eric e o resto se entreolharem com expressões cautelosas. Fique alerta, pode ser uma armadilha, Malak avisou enquanto gesticulava para que eles dessem um passo para trás. Enquanto isso, Félix foi rapidamente até o buraco e não pôde deixar de sorrir amplamente ao ver que era pequeno e vazio, correspondendo exatamente à descrição de Momo. Onde fica a porta? Félix parou de sorrir imediatamente depois de notar a pequena bolsa de ar no canto inferior direito da sala, mas nenhuma porta como Momo mencionou. Ele mentiu sobre isso? Félix ficou um pouco estranho ao ver que tudo combinava, exceto a porta. Então, mentir sobre isso não ajudaria muito. Com a linha azul levando até ele, era óbvio que esta era a sala mencionada. Não havia dúvida nisso. Consequentemente, isso levou Félix a acreditar que Momo não mentiu e ele realmente viu a entrada do túnel. Ele é imune a ilusões, então ele estava dizendo a verdade. A culpa está nos nossos olhos. Félix concluiu com um leve sorriso. Essa é a sala pessoal, vamos dar o fora daqui rápido. Félix os informou. Haha, imediatamente. Graças a Deus.
O esquadrão correu em direção à sala entusiasmado, mas quando chegaram e viram apenas 4 paredes abaixo, ficaram um pouco confusos. Nietzsche usa suas vinhas para tocar as paredes. Félix disse, certifique-se de sentir a maçaneta de uma porta. Nele. Obedientemente, Nietzsche fez o que ele pediu enquanto o resto guardava a sua confusão para si. Depois de esperar alguns segundos, Nietzsche gritou de surpresa, toquei em algo redondo na parede direita. Deve ser isso. Félix suspirou de alívio ao ouvir isso. Bom, agora vire. Creio que, quando Nietzsche fez isso, um barulho ensurdecedor ressoou nos ouvidos de todos, mas em vez de ficarem irritados, eles sentiram que era o barulho mais celestial do universo neste momento. Por quê? Por causa das escadas mal iluminadas expostas depois que a porta invisível foi aberta. Chefe, seu maldito Rock. Eric riu de alegria enquanto tentava abraçar Félix que estava ao lado dele. Sem você nos acompanhando, esta exploração teria seguido um caminho totalmente diferente. Poalani disse com um tom sério. Eu concordo. Malaka acenou com a cabeça concordando. Ela tinha experiência em exploração de ruínas e sabia que não deveria estar indo tão bem assim. Especialmente não com seus números, força, e o alto nível das ruínas. Sem Félix, eles teriam perdido membros no mundo subterrâneo por causa daqueles Tomb Screamers. Mesmo que sobrevivessem e usassem os sprays, levariam dias para descobrir o método único de entrar na pirâmide. Isso foi uma sentença de morte devido à limitação do spray. Félix acreditava que os piratas do Blood Mary acabaram sofrendo pesadas baixas naquelas ruínas. As baixas chegaram a dezenas de piratas que encontraram seu destino. Ele sabia disso porque, após cada etapa, ele vê rostos novos e rostos perdidos. Isso significava que eles estavam explorando as ruínas com um grupo após o outro. Eles aprendem continuamente com os erros do grupo anterior até que finalmente limpam as ruínas. Quanto à linguagem hieroglífica, ele acreditava que eles haviam entrado em contato com alguém com alto acesso ao banco de dados da rede e os ajudaram a traduzir os enigmas e até mesmo a resolvê-los. Afinal, a linguagem dos hieróglifos não deveria ser perdida como a linguagem de Jormungand, já que a Senhora Esfinge não morreu, permitindo que seus descendentes e legado prevalecessem. Mas Malak e o resto do esquadrão não conseguiram copiar o método do pirata. Ok, pare de beijar minha bunda e entre no túnel. Ainda não estamos seguros. Ao ouvir isso, todos pularam para dentro da sala e desceram as escadas enquanto apontavam suas lanternas para frente. Como disse Momo, o túnel era escuro como um buraco negro, tornando quase impossível ver qualquer coisa sem uma lanterna. Por causa disso, eles conseguiram ver uma pequena faísca brilhante nos limites de sua linha de visão. Isso deve pertencer àquele traidor. Eric disse enquanto cerrava os dentes, querendo nada além de ir até lá e dar uma surra em Momo. Eu disse a ele para parar mais cedo. Félix sorriu friamente. Mova-se rápido, ele está esperando por nós. Com certeza, Momo estava encostado na parede enquanto olhava para o nada com um rosto inexpressivo. Ele já havia notado as luzes brilhantes de dezenas de lanternas entrando no túnel. No entanto, ele não parecia nem um pouco nervoso ou assustado. Ele estava simplesmente esperando por eles naturalmente, como se não tivesse feito absolutamente nada de errado. Enquanto isso, Samir e Declan acabaram de ser informados de que o grupo estava no túnel e precisavam de mais alguns minutos para chegar ao fim do túnel. Capitão Roger, deixe-me apresentar sua proposta ao capitão. Declan esclareceu, sou apenas um escravo e não posso tomar essas decisões em nome dele. Diga a ele que ele tem 5 minutos para se decidir. O capitão Roger disse friamente, minha paciência está se esgotando. Vai fazer. Declan desligou a conexão e relatou a Félix, comprei 5 minutos no máximo. Isso deve ser suficiente. Félix olhou para o esquadrão e disse, comecem a se mover na velocidade mais rápida. No instante em que ouviram isso, todos utilizaram suas habilidades e começaram a se mover rapidamente em direção ao fim do túnel. Como Jones era o mais lento deles, ele foi jogado para Poalani,
que o deixou sentar de costas enquanto se transformava em um urso. Com essa velocidade, levaram apenas 2 minutos para chegar a Momo. Malak vai buscá-lo, Félix ordenou sem olhar para Momo. Embora ela não gostasse, Malak o pegou e o levou com eles. Os demais sabiam que Félix fez isso porque não queria perder tempo lidando com ele agora. Foi muito melhor cuidar dele na nave espacial. Em pouco tempo, chegaram ao fim do túnel, onde uma plataforma em forma de esquadrão foi colocada no chão. Era grande o suficiente para conter todos eles apenas se eles se espremissem lá dentro. O teto acima foi completamente escavado desde o fundo até a superfície do planeta. Eles poderiam facilmente adivinhar que se tratava de um elevador, já que tinha uma alça na lateral. Beba suas poções avançadas de invisibilidade e poções antidedução. Malak ordenou enquanto transportava 2 pequenas garrafas esféricas. Um estava vazio e o outro continha um líquido azul espesso. Eles não sabiam exatamente como apareciam na superfície e a que distância estariam das ruínas. Então, essas 2 poções eram obrigatórias para evitar ser deduzido pelos piratas. Samir, traga a nave espacial exatamente acima de nós. Você tem nossa localização, Félix ordenou. Samir olhou para o holograma que mostrava pontos vermelhos empilhados abaixo do solo e operou a espaçonave para se aproximar lentamente. Ele não queria atrair muita atenção quando Malak e o resto ainda não tinham chegado à superfície. Todo mundo pronto? Eu puxo, Eric perguntou enquanto segurava a maçaneta. Faça isso. No momento em que obteve a confirmação, puxou a alça metálica em sua direção com força moderada, não querendo quebrá-la. Cluque-cluque. A alça metálica continuou fazendo barulhos irritantes enquanto era levantada lentamente em direção a Eric. Quando finalmente tocou seu peito, a plataforma tremeu levemente e começou a subir sob os aplausos de todos a bordo. Enquanto eles estavam torcendo, Félix tinha apenas uma pergunta em mente enquanto olhava para o teto escuro: como exatamente vamos sair? Fim do capítulo. Capítulo 576, eles estão ainda mais desesperados. Era normal fazer tal pergunta, já que a superfície acima deles não passava de areia e areia. Como o teto estava escuro, isso significava apenas que estava trancado. Isso levou Félix a acreditar que, quando o alcançassem, ele se abriria automaticamente. Mas, quando isso acontecer, eles ficarão soterrados sob toneladas de areia. Sem falar na inconveniência de vivenciar isso, Félix estava mais preocupado em ser avistado ao criar uma atividade tão grande. Pelo menos seremos invisíveis. Félix olhou para Malissa e pediu: por favor, voe na nossa frente e observe o teto. Nele, Malissa abriu suas asas de morcego e voou rapidamente acima delas. Em menos de 5 segundos ela já estava tocando o teto cinza metálico. Ela o examinou com sua pulseira e a rainha lhe deu os detalhes. Ao ver que os materiais eram facilmente quebráveis por eles, ela foi retransmitir a Intel. Isso é bom. Se o teto se recusar a abrir depois de chegarmos a 5 metros dele, quero que você o quebre. Creik. Antes que Félix pudesse terminar seu pedido, o teto começou a se abrir lentamente a partir do centro. Prepare-se para o impacto, Malak disse enquanto criava uma cobertura contra fogo acima deles. Aqueles com habilidades defensivas em massa também os usaram para proteger a equipe das ondas de areia que chegavam. Porém, a areia esperada não caiu, mas foram recebidos pela luz brilhante de um dia ensolarado e um céu azul claro. O inferno? Como isso é possível? Onde está a areia? Todos ficaram perplexos e atordoados com a visão. Eles se viraram para Félix, acreditando que ele poderia saber o que estava acontecendo, mas estava tão confuso quanto eles. Mas ele não precisava pensar muito sobre isso, pois eles estavam prestes a chegar à superfície em poucos segundos e esclarecer suas confusões. Samir, estamos prestes a emergir, prepare-se para nos resgatar. Félix informou depois de sair de seu estado confuso. Entendido. Do nada, o sentinela do norte prateado e cúbico surgiu em sua linha de visão, fazendo-os perceber que o céu não era uma ilusão como alguns deles pensavam.
Antes de mergulharem mais fundo nesse pensamento, a plataforma surgiu no deserto dourado, fazendo-os olhar ao redor com uma expressão atordoada. Eles até avistaram as naves piratas à distância apontando suas armas iluminadas para as ruínas. Samir, acredito que já saímos, você pode nos ver? Félix perguntou estranhamente. Vocês estão fora? Samir perguntou com uma expressão estupefata enquanto observava um holograma localizado na posição exata do elevador. Ele podia ver os pontos vermelhos em movimento representando suas pulseiras AP. Mas é isso. A areia em sua posição não foi tocada ou movida, garantindo-lhe que era impossível para eles estarem do lado de fora. Sim, e estranhamente ainda estamos subindo. Félix perguntou, você não consegue ver pelo menos a plataforma em que estamos? Não, estou vendo apenas um deserto intocado em sua casa. Samir respondeu, isso significa apenas que toda a plataforma e o elevador também estão erguidos na superfície, mas foram camuflados por uma ilusão. Félix raciocinou com calma, tendo alguma confiança em seu palpite devido às múltiplas experiências ilusórias que conheceu nas ruínas. Ficou claro que o pesquisador tinha uma maneira de criar ilusões permanentes. Se ele pudesse usá-los dentro das ruínas, então seria natural fazê-lo como rota de fuga. Quanto ao motivo pelo qual a plataforma ainda estava subindo cada vez mais, Félix acreditava que isso era feito assim para evitar que a areia enchesse o elevador toda vez que ele abrisse. Isso significa que os piratas também não podem nos ver. Félix ordenou, recupere-nos agora, discutiremos tudo dentro da nave espacial. Félix já tinha alguns palpites, mas não era hora de lidar com eles. A rainha enviou aeronaves de reconhecimento invisíveis para buscá-los. Samir perguntou enquanto mudava seu foco para as naves do pirata, que parecia não ter notado nada fora do lugar. Afinal, sua nave espacial estava atualmente parada a centenas de metros no céu e a vários quilômetros de distância das ruínas. Como as naves piratas estavam acima deles, o tamanho gigantesco do Sentinela do Norte conseguiu esconder a pequena aeronave invisível de ser avistada pelo seu sistema de vigilância. Até Félix e o resto estavam sob esse guarda-chuva, tornando quase impossível vê-los, mesmo que não bebessem poções de invisibilidade. Baque. Enquanto isso, a plataforma que transportava Eric e o resto finalmente parou depois de chegar a 20 metros acima da superfície. Desta vez, ninguém se preocupou em fazer perguntas, pois no momento em que as aeronaves os alcançaram, eles escolheram a aeronave designada e partiram em direção à nave espacial. Não demorou nem 2 minutos para que todos eles se aventurassem com sucesso em sua nave espacial. Finalmente chegamos à segurança. Malak suspirou de alívio assim como o resto. Eles finalmente puderam relaxar um pouco de uma expedição tão estressante. A ideia de ser enterrado em ruínas era terrível demais. Bem-vindos de volta, pessoal. A voz encantada de Samir ressoou no rádio de cada aeronave. Não poderíamos ter feito isso sem vocês. Félix elogiou sinceramente, um desempenho verdadeiramente notável. Obrigado, senhor. Sir Félix, é melhor você entrar na cabine o mais rápido possível. Declan enxugou a testa suada e disse, faltam apenas 30 segundos para recebermos outra ligação daquela escória. Hahaha, não há necessidade de pressa. Félix riu com uma expressão fria, agora que saímos, é melhor eles esquecerem o acordo e se concentrarem em se salvarem. Malak, Eric e o resto mostraram olhares assassinos depois de ouvir isso. Havia tanta raiva dentro deles, pronta para explodir a qualquer momento. A raiva resultou dos piratas, dos perigos das ruínas e, mais importante, da traição de Momo. Eles têm a saída perfeita para desabafar. ... Em pouco tempo, o esquadrão pôde ser visto sentado em suas cadeiras na cabine com Samir e Declan. Apenas Momo não estava com eles, pois foi trancado em seu quarto após forçá-lo a usar outra pulseira AP. Ele seria tratado depois de cuidar dos piratas. Por que eles ainda não nos contataram? Samir se perguntou enquanto olhava para o rádio. Por que eles não querem destruir as ruínas? Félix riu, eles nos deram 5 minutos para tomar uma decisão antes de disparar.
Por causa dos esforços de Declan, eles provavelmente acreditaram no fato de que estamos dispostos a fazer um acordo. Então, eles pensaram que 5 minutos deveriam ser suficientes para nos pressionar e também evite-nos dar tempo para escapar do buraco. Ele está certo, eles estão mais desesperados para conseguir os tesouros do que nós. Agora, eles não sabem se devem continuar com a ameaça ou entrar em contato conosco para renegociar. Malissa deu uma risadinha. Eu pagaria qualquer coisa para ver suas expressões agora. Codri riu. Com certeza, o Capitão Roger e o resto tinham rugas escuras na testa enquanto esperavam impacientemente pela chegada da chamada. Infelizmente, 2 minutos se passaram após o prazo, mas nada foi ouvido do outro lado. Capitão, continuamos esperando? Um pouco assustado, Leon perguntou com uma voz suave, sabendo que o Capitão Roger estava fervendo de raiva no momento. Chame-os. O Capitão Roger apertou ainda mais para conter sua fúria e disse: faremos outra oferta e daremos a eles mais 5 minutos para considerá-la, quando o esquadrão deixaria as ruínas. Entendido. Leon rapidamente enviou um pedido para fazer contato com o Sentinela do Norte. Quando Samir o recebeu, perguntou: Sir Félix, eu aceito. Félix acenou com a cabeça e disse: quero que todos fiquem em silêncio. Declan, eles vão propor outra oferta, 1 único centavo para eles. Mas isso não vai provocá-los a destruir as ruínas. Declan perguntou com um olhar confuso. Isso é exatamente o que eu quero. Félix estreitou os olhos. Vai ser difícil para nós continuarmos nossa exploração sem um lodo para verificar armadilhas e ilusões. Então, só podemos adiar isso para mais tarde. No entanto, os piratas definitivamente venderiam as coordenadas se apenas 1 ou 2 naves conseguissem escapar. Félix disse: eu vejo. As pálpebras de Malak se ergueram quando ela acrescentou: como eles não sabem sobre o túnel nem sobre o material Strucrase, eles presumiriam que nos mataram e também destruíram qualquer outra chance de obter esses tesouros. Portanto, as coordenadas não seriam tão valiosas. Aspas. Exatamente. O esquema de Félix era mais uma precaução caso eles não conseguissem matar todos os piratas antes de enviarem as coordenadas para outra pessoa. Agora que tudo estava resolvido, Félix o silenciou com o dedo e deu permissão para Samir aceitar a ligação. Você está brincando comigo, seu escravo degenerado. A primeira coisa que ressoou na cabine foi o rugido furioso do Capitão Roger. Fim do capítulo. Capítulo 577, Aeronaves blindadas. Os olhos de todos ficaram ainda mais frios ao ouvir isso. O Capitão Roger não estava apenas amaldiçoando Declan, mas todos eles, chamando-os de escravos. No entanto, eles mantiveram a fúria dentro deles e olharam para Declan, que começou a falar calmamente: primeiro, nunca mais me chame assim, seu pedaço de sujeira na calçada. Em segundo lugar, meu capitão deixou bem claro que não negociará com canalhas como você. Boa merda, velho. Pegue a bunda dele. Eric e o resto deram socos em Declan de alegria, ao contrário de Leon e Senhorita Killy, que ficaram rígidos em seus lugares depois de ouvir sua súbita mudança de tom e personalidade. Mas o que mais os chocou foi o conteúdo. Sem negociações, eles são loucos por buscar a morte assim. Leon pensou enquanto olhava para seu capitão, cujo nariz emitia fumaça como se estivesse fervendo por dentro. Esta foi a primeira vez que ele viu seu capitão ficar tão chateado com alguém. Então, você está me dizendo que todas as nossas negociações anteriores foram inúteis aos olhos do seu capitão? Capitão perguntou com um tom reprimido. Quem teria pensado? Declan zombou. Você não é tão burro assim. O Capitão Roger queria manter a calma e reiniciar as negociações porque realmente queria obter aqueles tesouros naturais. No entanto, ele sabia que a negociação havia fracassado no momento em que Declan o amaldiçoou. Aos seus olhos, se ele fosse ousado o suficiente para fazer isso, significava apenas que havia recebido permissão de seu capitão. Em outras palavras, ele realmente não se importava com eles bombardeando o local das ruínas e enterrando-os lá dentro, se isso significasse não compartilhar seus tesouros.
Você não vai mudar de ideia, certo? O capitão Roger lançou uma última e desesperada saudação, esperando que sua suposição estivesse errada. Eu gostaria que você engasgasse com sua saliva. Acho que isso é um não. O capitão Roger fechou os olhos e soltou um longo suspiro pelo nariz. Que desperdício. Clique. O capitão Roger desligou a ligação e olhou friamente para a espaçonave cúbica prateada. Então, ele ordenou: quero que você destrua todo o local da ruína. Use tudo. Mas senhor, Leon apontou para o sentinela do norte que estava acendendo e o alertou: se dispararmos tudo, ficaremos sob a misericórdia de suas armas. Sabendo que estava certo, o capitão Roger rapidamente assumiu o controle de suas emoções e ordenou: diga a todos para se separarem e começarem a destruir as ruínas em cada oportunidade que tiverem. No momento em que a frota pirata liderou sua ordem, a sentinela do norte já estava tão brilhante como a lua, fazendo com que cada pirata sinta arrepios na espinha com o ataque que se aproxima. Todos eles começaram a se espalhar como ratos encontrando um predador, querendo nada mais do que ter seu companheiro de tripulação escolhido em vez deles. Porém, os segundos se passaram e o sentinela do norte ainda não havia disparado. Apenas manteve suas armas preparadas assim enquanto as naves piratas continuavam zigue-zagueando por conta própria. Tudo bem, envie a aeronave blindada, precisamos caçar o maior número possível de naves espaciais e, ao mesmo tempo, deixá-las destruir o local das ruínas. Félix ordenou: senhor, quero operar uma aeronave. Malak perguntou com um tom sério. Eu também. Estou confiante de que posso derrubar pelo menos um deles. Eric acrescentou enquanto bombeava o peito. Assim como os outros queriam sugerir o mesmo, Félix os interrompeu: eles irão, vocês ficam. Ambos têm linhagens míticas e também estão a caminho do pico do 6º estágio de substituição. Além disso, eles têm maneiras de voar caso sua aeronave seja destruída. Ruínas. Félix esclareceu, mas eles não se importaram com o resto, pois seus ouvidos se fecharam depois de ouvirem o termo linhagem mítica. Como esperado, até o líder Malak conseguiu um. Jones murmurou com uma pitada de inveja em seu tom. Enquanto isso, Nietzsche e Poalani não demonstraram, mas também tinham inveja deles. Quando Félix viu a expressão deles, decidiu motivá-los um pouco. Continuem trabalhando duro como eles e não demorará muito para que eu os recomende para a organização também. Então, ele se virou para Malak e Eric e começou a dar-lhes instruções para a caçada. Enquanto isso, aqueles três estavam prestes a morrer de excitação depois de finalmente obterem a confirmação de que era possível obter linhagens míticas. Velhos, jovens, ricos, pobres, todos na galáxia desejavam linhagens míticas não apenas por sua força e potencial anormais, mas também por status. Havia incontáveis humanos no universo, mas menos de 6 linhagens míticas conhecidas nele. Fazer parte de tal grupo era o verdadeiro significado da elite. Mas eles tiveram que deixar sua excitação de lado quando os piratas começaram a atirar no local das ruínas, espalhando nuvens de ruídos de explosão de areia por toda parte. Félix nem estava olhando para as ruínas, mas para a área marcada do longo túnel mais o elevador. Ele queria muito que eles permanecessem intocados. Caso contrário, seria extremamente difícil encontrar a entrada novamente. Enquanto os piratas bombardeavam a área, o capitão Roger ficou um pouco estranho com a passividade deles. Eles não vão tentar nos impedir. Ele pensou com um olhar desconfiado. Infelizmente, antes que suas suspeitas aumentassem, o sentinela do norte prontamente disparou 10 raios laser contra uma nave espacial verde que estava preparando um grande ataque às ruínas. Por ser perigoso preparar armas de energia enquanto se movia em alta velocidade, a espaçonave acabou comendo a salva sem qualquer método de evitá-la enquanto estava trancada em seu lugar. Malditos retardados! Não use armas grandes. Apenas continue lento e seguro. Capitão Roger amaldiçoou no interfone, conectando todos os rádios das naves espaciais. Rogério, não se preocupe, chefe, não somos tão estúpidos quanto a ervilha.
Os piratas responderam enquanto continuavam com sua eterna chuva de vigas no local das ruínas. A essa altura, o local já estava coberto por nuvens acastanhadas, tornando quase impossível ver suas condições. No entanto, Félix sabia que seria necessário mais do que esses ataques para quebrar esses pilares. Em pouco tempo, Malak e Eric chegaram à área da aeronave blindada. Havia mais de 20 deles estacionados de forma ordenada. Pareciam jatos do exército, mas maiores em tamanho e 10 vezes melhores. Seja em termos de armas, velocidade, mobilidade, defesas, etc. Vou levar o preto, Eric gritou enquanto saltava na asa de uma aeronave blindada totalmente preta. Então, ele entrou rapidamente na cabine e fechou a porta de vidro para ele. Depois de fazer isso, ele deixou a rainha cuidar do resto. Vendo que sua aeronave estava lentamente se posicionando para acelerar através de um portão fechado, Malak rapidamente escolheu uma aeronave cinza e entrou na fila. Estava começando a ficar mais longo à medida que as outras aeronaves blindadas começaram a se mover por conta própria, formando uma longa fila. Naturalmente, eles eram controlados por IAS. Nesta era, o controle da IA era 10 vezes melhor que o controle manual dos humanos. Então, eles definitivamente teriam um desempenho melhor do que Malak e Eric. Isso se não considerarmos as habilidades da linhagem. O portão abrirá em menos de 10 segundos. Samir anunciou em seu rádio. Eric e Malak estreitaram os olhos no portão depois de ouvir isso. Exatamente depois de 10 segundos, o gigante portão prateado começou a se abrir lentamente, mostrando a nave dos piratas atacando as ruínas à distância. No instante em que o portão foi aberto, a aeronave de Eric começou a acelerar até emergir do lado de fora, semelhante a um míssil guiado em direção àquelas naves espaciais. O resto seguiu sua aeronave rapidamente e criou uma formação em V, enquanto sua aeronave estava na frente dela. Você acha que é necessário usar um sistema de invisibilidade? Eric se perguntou enquanto olhava para a aeronave perto dele que era totalmente invisível. Quem sabe, esses piratas podem ser burros o suficiente para não olhar para o radar enquanto nos aproximamos deles. Malak respondeu, que pena para ela, eles foram notados no instante em que saíram da nave por Leon. Ele alertou os demais sobre o ataque, fazendo com que todos os operadores piratas ficassem constantemente atentos aos seus radares. Eles sabiam que suas naves espaciais poderiam ser menores quando comparadas ao gigante Sentinela do Norte, mas ainda eram consideradas grandes quando colocadas ao lado de aeronaves blindadas. Consequentemente, sua velocidade e mobilidade nunca poderiam superar as aeronaves na baixa atmosfera do planeta. No entanto, suas defesas e armas eram incomparáveis às da aeronave, embora suas naves espaciais fossem reparadas com uma liga de baixa qualidade. Isso porque qualquer liga de lixo que pudesse permitir que uma nave espacial viajasse à velocidade da luz enquanto sobrevivesse ao seu ambiente perigoso seria 10 vezes melhor do que qualquer liga que não pudesse fazê-lo. Malak sabia de tudo isso e faria questão de usar seus pontos fortes e minimizar seus pontos fracos. Quero que todas as aeronaves se dividam em 2 grupos e apontem para uma nave espacial de cada vez. Malak ordenou, Eric lidere o outro grupo. Deixe para mim, Eric disse com confiança antes de perguntar, Rainha, vou deixar isso com você. Idiota! Malak só conseguiu revirar os olhos para ele e focar no alvo que estava a apenas centenas de metros de distância. Vendo que a espaçonave havia parado de atirar nas ruínas e apontado suas armas para seu grupo, ela rapidamente ordenou que as IAS se concentrassem no contra-ataque. Ufa, ufa, estrondo. Grandes balas metálicas foram disparadas contra eles por terríveis canhões elétricos, fazendo-os se separarem às pressas para evitá-los. Estrondo. Infelizmente, uma aeronave acabou tendo uma bala penetrando em seu motor, causando uma explosão imediata ao lado da aeronave de Malak. A velocidade horrível dessas balas tornou extremamente difícil desviar de todas elas de uma vez. No entanto, Malak não parecia nem um pouco assustada, pois simplesmente continuava empurrando sua aeronave para aproximar-se da nave espacial.
Ela nunca planejou usar sua aeronave para atacar, mas apenas como meio de transporte. Fim do capítulo. Capítulo 578, afundando ainda mais em um mal-entendido. Bum bum. Enquanto a aeronave ao lado dela iniciava seu contra-ataque disparando raios laser contra a nave, explodindo algumas peças, Malak aproveitou a cobertura e acelerou ainda mais. Não demorou nem um segundo para ela estar no topo da nave espacial. Naturalmente, a presença dela estava próxima demais para ser ignorada, fazendo com que o operador espacial usasse as armas no telhado e tentasse apagá-la. Infelizmente para ele, Malak saltou da aeronave antes que pudesse dispará-los. Uau uau! Duas hipnotizantes asas azuis flamejantes emergiram de suas costas, permitindo-lhe assumir o controle de sua descida. No instante em que ela fez isso, Malak uniu as palmas das mãos e gritou, Fúria das Estrelas. Longos dardos azuis emergiram rapidamente de suas asas e começaram a chover no telhado, causando explosões e tremores que seriam ouvidos e sentidos dentro da nave espacial. Mate-a antes que ela destrua as armas. Lívido, o capitão Roger gritou enquanto observava a batalha em curso a partir de um holograma. Infelizmente, seus gritos não mudaram a situação, já que a mobilidade de Malak tornou quase impossível acertá-la. Especialmente quando ela estava se concentrando principalmente em destruir as armas primeiro. Quando terminou, ela bateu as asas 2 vezes e pousou elegantemente no telhado, parecendo uma deusa proclamando sua propriedade desta nave espacial. Líder Malak com certeza é durão. Não poderia concordar mais. Kodri e o resto continuaram comentando enquanto estavam sentados na cabine, sentindo-se um tanto inúteis apenas por observar. No entanto, quando viram como 3 aeronaves explodiram agora há pouco, eles removeram esses pensamentos desagradáveis de suas mentes. Enquanto isso, Malak já havia derretido a liga e entrado na nave. Ruídos de alarme ecoavam por toda parte, informando aos piratas sobre sua intrusão. Porém, ninguém se atreveu a ser um herói e lutar contra ela depois de ver o que ela fez com suas armas. Em vez disso, todos tentaram correr em direção às cápsulas de sobrevivência que deveriam impulsioná-los para fora da nave espacial e pousar com segurança no deserto. Não foi difícil entender a decisão deles, já que nenhum deles era um Bloodliner adequado do 5º estágio. Volte e lute com ela, seu bando de porcaria inútil. O capitão Roger amaldiçoou uma ordem com olhos vermelhos depois de ver dezenas de seus tripulantes correndo para salvar suas vidas com expressões horrorizadas. Suas ordens ressoaram bem em sua nave espacial, mas ninguém prestou atenção a elas nesta situação de vida ou morte. Como ninguém usava pulseira AP, eles não estavam obrigados por contrato a obedecer obedientemente às ordens suicidas do capitão Roger. Uau! Onde você pensa que está indo? Malak de repente apareceu no topo do grupo correndo, congelando-os em seus lugares. Ao contrário dos estereótipos, eles usavam trajes espaciais limpos e justos com capacetes, fazendo-os parecer como qualquer outra tripulação de nave espacial. Por favor, não me mate. Tenho filhos e uma família para sustentar. Estou fazendo isso apenas para a sobrevivência deles. Um pirata de repente caiu de joelhos e começou a soluçar alto ao lado de seus companheiros de tripulação. Ele parecia tão sincero quanto um agiota que está tentando enganar você. Surpreendentemente, seus companheiros de tripulação não olharam para ele com desdém ou revolta, mas na verdade se juntaram ao seu grupo. Estou disposto a me juntar à sua nave espacial e ser seu zelador. Só não me mate, por favor. Posso assinar um contrato de escravos, independentemente dos termos. Por favor, me perdoe, o malvado capitão me sequestrou e me transformou em um pirata contra minha própria vontade. Uma história triste após a outra, um mendigo após o outro. Malak não duvidou nem por um segundo que se ela se aproximasse deles, eles abraçariam suas coxas e nunca mais a soltariam. Como sempre, pedaços de lixo como você nunca deixam de me surpreender com seus atos. Malak zombou com ódio. Quando as coisas acontecem do seu jeito, vocês se tornam reis do universo, os controladores da vida e da morte.
Mas no momento em que você sente um leve perigo, você se transforma em gatos dóceis, prontos para saltar de navios. Enojado, Malak cuspiu neles enquanto manifestava uma bola de fogo azul. Ao perceber que ela não estava planejando poupar nenhum deles, os piratas não hesitaram em ativar todas as suas habilidades ofensivas de longo alcance e usá-las nela. Uau! Infelizmente, um simples bater de asa transformou todas essas habilidades em partículas, mostrando-lhes a gigantesca lacuna de força entre elas. A maioria deles se recusou a aceitar seu destino e deu meia volta, planejando recuar sob a cobertura de seus tripulantes. Ruosh, qualquer um que desse um único passo à frente seria transformado em cinzas instantaneamente por pequenas bolas de fogo azuis. Porque eles são tão poderosos com seu tamanho menor. Estamos tão mortos. Os piratas caíram de joelhos em desespero ao perceberem que nem lutar nem escapar faziam qualquer diferença. Quanto às armas internas da nave, Malak se livrou deles antes mesmo de ela falar com eles. Eles não eram nem um décimo tão bons quanto suas armas externas. Depois que Malak viu que a bola de fogo havia atingido 5 metros de tamanho, ela lançou aos piratas um último olhar frio antes de sair pelo mesmo caminho que tomou. Obviamente, ela deixou a bola de fogo azul caindo lentamente em direção aos piratas. Os piratas pararam de soluçar imediatamente e se entreolharam em estado de choque e com um pouco de esperança nos olhos. Sem um pingo de hesitação, todos se levantaram e começaram a correr desesperadamente em direção às cápsulas de sobrevivência. No momento em que chegaram à área onde foram mantidos, gritos de alegria ressoaram alto quando os piratas começaram a pular dentro deles como macacos. Infelizmente, antes que pudessem ficar muito confortáveis e gratos a Deus por sobreviver, a bola de fogo azul tocou o chão da nave espacial. Então, nada restou daquela nave espacial além de uma explosão esférica azul que brilhou intensamente como uma linda safira. Boom! O barulho ensurdecedor da explosão seguido por uma enorme onda de choque levou meio segundo a mais antes de ressoar no céu azul. A onda de choque foi poderosa o suficiente, a aeronave mais próxima da explosão teve suas asas dobradas para trás e depois rompidas em sua posição. O resto lidou melhor com isso. Droga, ela com certeza odeia piratas até os ossos para acabar com a existência de toda a nave espacial. As pálpebras de Félix se contraíram com a visão, sentindo-se um pouco amargo por Malak não ter considerado assumir o controle da nave espacial. Embora parecesse uma porcaria e tivesse zero chance de entrar em qualquer planeta civilizado, Félix sabia que seria útil para backup no espaço. Mas ele não a repreendeu nem disse para ela parar com sua agressão extra. Ele simplesmente a deixou desabafar a raiva ardente resultante da humilhação causada quando ela foi pega pelos piratas. Espero que ela não fique tão rígida quando desabafar. Félix desejou enquanto a observava voar em direção a uma aeronave com uma expressão indiferente. Ficou claro que ela estava pronta para a segunda rodada. Enquanto isso, Eric também fez um bom trabalho ao derrubar seu próprio alvo. A maneira como ele fez isso foi simplesmente cortando ao meio com uma enorme lâmina de vento que se estendia por mais de 70 metros, no mínimo. Esta foi a habilidade de seu segundo primogenitor ativo, Cosmic Blade Asterisco. A visão era ainda mais destacada que a de Malak, fazendo com que todos duvidassem de seus olhos por um segundo. Infelizmente, as partes perfeitamente cortadas que caíam no deserto tornavam quase impossível questionar suas mentes. Enquanto o esquadrão de Félix ficou com um pouco mais de calma, pois sabiam que as linhagens míticas eram a verdadeira merda, o Capitão Roger e os outros piratas sentiram como se seus corações estivessem prestes a saltar do peito. 70 metros, Vitória, lâmina de vento. Ele deve ser um Bloodliner do reino de origem. Com medo de sua inteligência, o Capitão Roger falou enquanto seus dentes batiam continuamente. Ao ouvir isso, Leon e a senhorita Killy sentiram que iam mijar nas calças de medo. Eles mal estavam no 5º estágio de substituição, mas seu capitão menciona que eles eram novamente um Origin Bloodliner.
Foi uma conquista que Leon não tenha virado esta nave na direção do espaço e se afastado ofegante do planeta. Ele é o capitão deles. O capitão Roger começou a respirar fundo enquanto massageava o peito para pensar nas coisas, já que elas começaram a não fazer sentido para ele. Ele podia entender que a explosão da bola de fogo de Malak havia conseguido atingir o motor e explodi-lo também, fazendo com que a nave acabasse em pedacinhos. Mas, fatiar uma nave espacial genuína? Essa merda só era possível para Origin Bloodliners. No entanto, ele não conseguia descobrir por que um Origin Bloodliner estaria aqui, e segundo, ele estava sempre na nave espacial ou não. Origin Bloodliner raramente participa de expedições, a menos que as ruínas sejam extremamente perigosas e valiosas. Aquele jardim deixou claro que as ruínas estavam repletas de tesouros que moveriam até mesmo os Origin Bloodliners. Então, não é incomum ele estar aqui. Capitão Roger raciocinou com uma expressão feia. Se ele soubesse que estava brincando com um Origin Bloodliner, ele nem teria entrado no planeta. Culpa, foi ele quem usou seu escravo para negociar comigo em vez de simplesmente expor sua identidade. Por que ele fez isso? Ele deve ter estado na nave o tempo todo enquanto seu esquadrão estava lá embaixo. O capitão Roger argumentou, a menos que ele estivesse preocupado em expor as ruínas ou sua identidade aos inimigos, então ele decidiu jogar pelo seguro. Isso realmente explica por que a negociação estourou. O capitão Roger arqueou as sobrancelhas com uma pitada de preocupação. O esquadrão dele deve ter sido eliminado lá embaixo, deixando-o chateado por não conseguir nada. Então, ele decidiu começar uma briga conosco para desabafar. *CKMI. Eu não posso ter um inimigo tão poderoso nas minhas costas. Oh, Capitão Roger nem sequer parou para pensar duas vezes sobre sua teoria enquanto informava rapidamente todas as naves restantes para recuarem para o espaço de uma vez. Aplausos e lágrimas enquanto os piratas não queriam mais nada além de deixar esse buraco de merda depois de ver a Cosmic Blade de Eric em ação. Merda, ele vai nos deixar ir depois de destruirmos o local das ruínas. O capitão roeu as unhas nervosamente enquanto olhava para a enorme nuvem acastanhada que surgia de seus ataques. Ele não duvidou nem por um segundo que as ruínas não eram mais acessíveis depois de toda aquela destruição. Enquanto o capitão Roger afundava cada vez mais em suas profundezas, próprio mal entendido, Félix e o resto ficaram em um estado de perplexidade e descrença depois de verem sua retirada repentina e não planejada. Havia mais de 5 naves espaciais na frota, mas eles não se importaram em ficar para se vingar ou pelo menos garantir que ruínas foram destruídas. Onde eles estão indo? Eu não joguei o suficiente. Eric gritou alto de descontentamento enquanto os perseguia até a exosfera, assustando os piratas. Aquele demônio ainda está nos perseguindo. Aumente a velocidade. Capitão Roger gritou uma última vez antes de sua garganta ficar completamente rouca. White, só mais uma fatia. Mais uma. Eric continuou gritando atrás deles incansavelmente, fazendo Félix e o resto ficarem maravilhados ao ver uma aeronave destruindo 5 grandes naves espaciais. Ninguém acreditaria nessa merda mesmo que fosse gravada. Fim do capítulo. Capítulo 579, Lidando com Momo. Eles com certeza se foram. Sem palavras, Félix só pôde ver o que restava da frota do Blood Mary se transformar em alguns pontos escuros no céu antes de desaparecer completamente na escuridão do espaço. Mal de cal, estávamos entrando na parte divertida. Eric deu um tapa no painel da aeronave, frustrado, e pediu à rainha que o aceitasse de volta. Acho que eles não queriam perder mais naves espaciais. Malak sugeriu enquanto se dirigia para a Sentinela do Norte. Provavelmente. Félix encolheu os ombros e disse, já que eles se foram, não se preocupe muito. No entanto, precisamos reiniciar a exploração o mais rápido possível, para alguém. Seja o que for, essas ruínas precisam ser totalmente limpas em menos de 15 dias. Como podemos fazer isso? Kodri balançou a cabeça. Momo claramente nos quer mortos, só Deus sabe por quê. Não podemos confiar nele, mesmo se usarmos o recurso de sincronização.
termos do contrato e nos ferrar muito. Ele está certo. Malissa apoiou. É muito arriscado trabalhar com ele e duvido que seja possível contratar outro slime experiente e também trazê-lo a este planeta em menos de 15 dias. Deveria levar pelo menos um mês se tivéssemos sorte. Malak disse. Que pé no saco. Félix coçou as sobrancelhas com uma expressão irritada e disse: siga-me, preciso chegar ao fundo desta traição retardada e sem recompensa. Espere por nós, chefe. Eric gritou enquanto pedia à rainha que aumentasse a velocidade da aeronave. Em menos de um minuto, Eric e Malak estavam a caminho do quarto de Momo. Quando chegaram lá, viram que todos os esperavam pacientemente. Malak assumiu a liderança e bateu 2 vezes na porta. Então, ela abriu e entrou com o resto atrás dela. A primeira coisa que apareceu no ponto de vista deles foi Momo em seu corpo informe e viscoso, espalhado na cama como gelatina derretida. Sem características faciais, sem órgãos, sem roupas. Nada, apenas uma pulseira apenadando dentro de seu corpo. Que coragem esse cara tem de dormir em paz em tal situação? Johnny cerrou os dentes ao ver isso, tentando ao máximo controlar sua raiva. O resto compartilhava o mesmo sentimento, pois todos esperavam ver Momo com uma pitada de culpa, arrependimento ou algo parecido. Baque, acorde sua bunda. Kodri chutou o corpo duro da cama, tirando Momo do sono. Assim como um balão inflado, o corpo sem forma de Momo começou a se expandir rapidamente até que seu corpo retornou à sua forma humanoide. Com o que posso ajudar? Momo perguntou calmamente. Seu pequeno. Suficiente. Félix estendeu a mão para impedir Kodri e o resto. Ele não podia culpar a raiva deles, já que Momo era realmente bom em apertar botões com sua atitude. Vamos parar com isso, não tenho o dia todo para ficar com você. Félix cruzou as mãos e perguntou indiferente, por quê? Por que o que? Você parece determinado a agir como um idiota. Félix semicerrou os olhos perigosamente. Sir Félix, eu realmente não sei do que você está falando. Momo balançou a cabeça. Então você está me dizendo que esconder informações sobre a armadilha ilusória, desligar a gravação de vídeo, mentir sobre os detalhes de suas descrições, tudo parece normal para você. Eu estava apenas fazendo meu trabalho. Momo disse. Seu trabalho, hein? Acho que é isso. Félix zombou e disse, já que você não quer se explicar, não há necessidade de mantê-la por perto. Félix estalou o dedo e disse friamente enquanto se virava, rainha, extermine-o. Aspas. Eric e o resto não sentiram nem um pouco de simpatia por Momo depois de ouvir a ordem de execução de Félix. Como escravos, eles temiam mais ouvir isso, mas entendiam que, desde que fizessem bem o seu trabalho e permanecessem leais, nunca ouviriam isso devido aos termos do contrato. Então, foi um choque para eles ver que Momo ainda permanecia vivo depois que a ordem foi dada. A rainha logo esclareceu a confusão de Félix dizendo, seu pedido foi rejeitado. Foi considerado por mim que Sir Momo não quebrou um único termo do contrato. No momento em que Félix ouviu isso, seus olhos se arregalaram de choque. A princípio, ele pensou que a rainha estava enganada, mas depois todas as lembranças de tudo o que havia acontecido nas ruínas ressurgiram em sua mente. Eles o fizeram perceber que Momo realmente nunca quebrou nenhum contrato. O sociopata tinha um controle inatingível sobre sua mente, permitindo-lhe tentar matar seu esquadrão, escondendo informações cruciais sobre a armadilha ilusória sem pensar uma única vez sobre isso. Literalmente nenhum. Foi o mesmo que alguém passando pacificamente enquanto come uma maçã, e de repente ele esfaqueia um pedestre e continua comendo a maldita maçã como se nada tivesse acontecido. Sem demonstrar intenção, era quase impossível para a rainha processá-lo. Quanto às mentiras e ao desligamento da gravação. Primeiro, ele não tinha uma pulseira AP, então a rainha perdeu o jeito de ver e ouvir. Então, contanto que ele realmente acredite em suas mentiras sobre o que vê e ouve, ela o consideraria como dizendo a verdade. Resumindo, esse sociopata quase matou esse esquadrão 2 vezes, mas nem a rainha nem Félix puderam puni-lo. Hahaha, ele realmente colocou você em um dilema.
A rainha não pode executá-lo, você não pode matá-lo e se o seu esquadrão fez isso por você, você será punido pela rainha, já que todos aqui são propriedade sua. Thor riu exultante com a mudança repentina dos acontecimentos, achando isso bastante divertido. Ele parecia entender os contratos e a OVR melhor do que da última vez. Se não fosse por essa situação de merda, Félix teria ficado muito feliz que esse encrenqueiro estivesse aprendendo alguma coisa. Então, vocês estão me dizendo que ele é realmente impossível de matar, mesmo depois de tentar nos ferrar 2 vezes? Eric parecia ter dificuldade em compreender a situação, ao contrário dos demais que perceberam isso instantaneamente. Todos eles tinham expressões feias enquanto olhavam para Momo, que parecia indiferente a todo o assunto. Não acredito que aluguei uma bomba relógio dessas, mesmo quando as pistas estavam bem na minha frente o tempo todo. Malak se repreendeu, sabendo que ela havia estragado tudo. O que você quer dizer? Malissa se perguntou. Acabei de perceber por que esse filho da puta fica tão indiferente com sua morte o tempo todo. Envergonhado, Malak abaixou a cabeça enquanto cobria os olhos. Compartilhamento de mentes? Perguntou Nietzsche. Malak olhou para Félix com um olhar de desculpas. Ele simplesmente sorriu levemente e acenou com a cabeça para ela. Quando eu estava procurando slimes para nosso time, fiz uma extensa pesquisa sobre leilões que colocam apenas slimes por preços baratos. Malak suspirou, encontrei um e participei. Foi onde vi Momo. Ele tinha uma formação limpa, ampla experiência e, por último, não custou muito para contratar. Mas, olhando para trás agora, percebi que fui um pouco precipitado em contratá-lo, pois perdi um detalhe crucial oculto em seu passado. Ela levantou a cabeça e olhou para a expressão indiferente de Momo e disse: é quase impossível para um slime adulto ser escravizado, já que eles são inteligentes o suficiente para dividir parte de seu corpo com sua concisão principal e escondê-lo com segurança. É por isso que os slimes são escravizados desde o nascimento, quando ainda não conseguiam se proteger com esse mecanismo. Malak soltou um longo suspiro e continuou: então, para Momo ser escravizado pela segunda vez depois de ser libertado, isso só significou que a versão real dele nem está aqui, dele e essa é a razão pela qual ele pode fazer o que quiser sem se preocupar em morrer. No momento em que ela terminou de falar, apenas uma respiração rígida pôde ser ouvida na sala. Todos ficaram em completo estado de estupefação, tendo um pouco de dificuldade porque Momo diante deles era apenas uma cópia. Uma cópia pertencente provavelmente a um lodo muito vingativo, que não queria nada em troca, a não ser simplesmente exterminar outra tripulação de exploração que ousasse acolhê-lo. Como eu não vi isso? Félix macedeou as sobrancelhas. Malak está certo, a resposta estava bem ali diante de nós, mas não conseguimos vê-la. Isso quase custou a vida do time. Félix tinha certeza de que sua hipótese estava correta, pois também explica por que a rainha não descobriu que Momo estava nutrindo más intenções em relação a eles. Mesmo quando a ação já estava cometida. Como poderia uma cópia pensar ou ter sentimentos? Estava simplesmente recebendo ordens da consciência principal que estava a centenas de milhares de anos-luz de distância. Slimes podem ter ataques e defesas de merda, mas seu kit era extraordinário. Além de Sir Félix, vocês não são tão idiotas, afinal. Do nada, a rainha entregou a todos uma mensagem de Momo, cujo rosto inexpressivo começou a manifestar um amplo sorriso assustador que se estendia de uma orelha a outra. Esta foi a primeira vez que ele mostrou uma expressão diferente. Com certeza causou arrepios na espinha de todos, fazendo-os sentir como se estivessem sendo observados por um predador. Poderosos Bloodliners e Halflings. Se eles contassem a alguém que se sentiram assustados por um slime, eles sabiam que seus rostos seriam motivo de chacota em todo o universo. Fim do capítulo. Capítulo 580, uma raça inteira sendo vista como uma ferramenta. Você quer conversar agora? Félix perguntou friamente. Por que você está fazendo isso? Por quê? O sorriso de Momo desapareceu lentamente enquanto ele falava.
Fui escravizado desde o nascimento e enviado para dezenas de explorações perigosas depois de ser vendido. Desde o nascimento, eu não passava de uma ferramenta para qualquer esquadrão de exploração. Quando eles foram exterminados, ajudando-me a ganhar a liberdade, descobri que não sabia nada além de ser uma ferramenta em ruínas. Isso não está acontecendo apenas comigo, mas com a maioria do meu povo. Momo mostrou uma expressão assustadora e furiosa e disse: Slimes são vistos como nada além de ferramentas e servos para todos neste universo. Eu simplesmente me cansei dessas besteiras e decidi começar a eliminar todos os esquadrões em que fui colocado. Ele sorriu assustadoramente novamente e lançou uma bomba sobre eles. Hehe, boa sorte em encontrar outro slime para ser sua ferramenta em sua próxima exploração. Por que não sou o único que está fazendo isso? Rainha, livre-se dele, por favor. Félix deu uma última olhada para Momo enquanto acenava com a mão com desdém. Ele já tinha ouvido mais do que suficiente sobre essa farsa desagradável. Desta vez, a rainha atendeu ao seu pedido, pois ouviu o que ele havia dito e ficou claro que ele tinha más intenções em relação ao time. Nós, Slimes, não somos apenas ferramentas. Mostraremos tudo a vocês. Momo deixou um último comentário assustador antes de ter a consciência de sua cópia destruída. No momento em que isso aconteceu, a paz foi restaurada na sala. Ninguém estava falando enquanto ainda tentavam digerir suas palavras perigosas. Eles sabiam que se tudo o que ele disse estivesse correto, a indústria de exploração seria bastante abalada. Momo estava certo em uma coisa. Slimes eram ferramentas de exploração. Não eram apenas ferramentas quaisquer, mas as mais importantes de toda a caixa. Os exploradores poderiam viver sem todos, exceto Slimes. Eles eram a rocha de todas as equipes de exploração e sem eles os perigos aumentariam 10 vezes. Não foi exibido nas ruínas. Sem alguém para ver através das ilusões, eles poderiam facilmente ter sido mortos dentro da armadilha ilusória. Nunca pensei na minha vida que veria Slimes criarem bolas para fazer uma revolta. Kodri sorriu amargamente. Quem fez? Melissa balançou a cabeça. Devido ao seu físico lixo, eles estavam sendo considerados tão inofensivos quanto uma mosca. Então, tornou-se um hábito ignorar qualquer coisa séria relacionada a eles, já que esperamos que todos se virem, menos eles. É verdade, é por isso que não percebemos o fato de que ele foi escravizado novamente quando adulto. Nietzsche entrou na conversa, tornou-se um pensamento natural para nós considerarmos os slimes como escravos e ferramentas, em vez de seres vivos reais com os quais devemos ter cuidado. Se não fosse pelo pensamento rápido de Sir Félix, teríamos pago caro o preço nas ruínas. Depois de deixar esse erro passar por mim, eu deveria ser amaldiçoado e não agradecido. Félix olhou para a expressão desanimada de Malak e disse: não coloque toda a culpa em você. Nós dois erramos. Não. Malak rejeitou veementemente: você poderia ser desculpado com sua agenda diária ocupada. Você tem muitas coisas para lidar, você nem deveria estar aqui conosco. Mas para mim, este deveria ser meu trabalho principal e eu falhei miseravelmente nisso. Ao ouvir isso, Félix sabia que Malak estava levando isso muito a sério. Ele sabia que ela estava sendo consumida pela vergonha e pela culpa. Só havia uma maneira de ajudá-la antes que isso começasse a afetar seu julgamento e liderança. Você está certo, você lidou mal com a situação de Momo. Félix reconheceu seu erro, para choque dos outros, e então proclamou: sua punição será 2 anos de multa de salário mensal e também um dia por semana durante os próximos 3 meses em uma sala silenciosa para refletir sobre si mesmo. Para situações como essas, confortar faria mais mal do que bem. Melhor reconhecer seu erro e puni-la adequadamente para que ela deixasse esse erro ficar para trás. A punição pode parecer muito severa, mas na realidade dificilmente deveria ser chamada de tapa nas costas da mão. Malak e o resto sabiam disso. Por isso, quando ela tentou fazê-lo reconsiderar, Félix a interrompeu: essa é minha decisão final. Não quero mais ouvir sobre esse assunto. Você o ouviu, é definitivo.
Eric disse com um sorriso tolo. Malditos 2 anos de dedução de salário. Codri tossiu. Sinceramente, não sei como você vai viver. É verdade, não é como se ela tivesse uma porcentagem dos tesouros que encontramos. Malissa deu uma risadinha. Vocês. Malak não sabia se ria ou chorava da zombaria amigável deles. Félix não deixou que ela ficasse pensando nesse assunto por muito tempo, pois ele animou o clima oferecendo: agora que Momo se foi, vocês podem dividir a parte dele entre vocês. Haha, pelo menos ele fez uma coisa certa. Codri riu de alegria, assim como o resto. Que tal voltarmos para a sala de conferências e inspecionarmos nosso saque? Jones propôs ao sair da sala: não quero mais ficar no quarto daquele bastardo. Os demais concordaram com ele e foram levados pelo elevador até a sala de conferências. Embora a maioria deles simpatizasse com a péssima condição da raça Slime, isso não significava que eles simplesmente perdoariam Momo por tentar matá-los 2 vezes. Afinal, eles nunca planejaram tratá-lo como um merda, mas como um verdadeiro membro do time e da família. Foi seu próprio mau julgamento e ódio que o fez fechar os olhos ao cuidado que demonstravam com ele. Ele simplesmente queria vingança contra todas as tripulações de exploração, não importando se eram santos ou demônios. Ele quase realizou seu desejo. Na sala de conferências, Malak e o resto estavam sentados em cadeiras em uma mesa redonda branca. A sala ficava dentro de uma cúpula de vidro, dando-lhes a impressão de poder conversar livremente. Tudo bem, pessoal, vamos começar com os piores tesouros naturais que temos dentro. Félix esfregou as mãos com ansiedade e disse: coloque tudo na mesa sem se preocupar com os recipientes. O esquadrão compilou transportando os tesouros naturais de grau F, e no centro, criando uma grande pilha de ossos. Esses foram os ossos das múmias que foram descobertos antes do primeiro tesouro. Eles provavelmente deveriam pertencer a soldados com força adequada. Pualani adivinhou. Eles acenaram com a cabeça em concordância, pois entenderam que nem todos os ossos tinham uma classificação tão ruim. Inferno, houve múltiplas descobertas de ossos lendários com notas máximas. Rainha, por favor, calcule o total com base no preço atual de mercado dos tesouros naturais baseados em ossos F. Félix solicitou. Em menos de uma fração de segundo, os resultados foram anunciados: 159 milhões de SC para tudo. Nada mal. Félix sorriu enquanto acenava com desdém para a pilha, gesticulando para Malak limpá-la. Malak sorriu tudo para dentro e Félix pediu: por favor, traga os verdadeiros bad boys. Eric e o resto sorriram levemente e irradiaram os tesouros naturais encontrados no primeiro tesouro. Desta vez, a pilha estava cheia de partes enrugadas de corpos e ossos. O Queen primeiro examina todos eles em busca de notas e detalhes, se eles corresponderem a alguma coisa na rede. Félix perguntou: até este ponto, nenhum tesouro encontrado no laboratório e no jardim foi escaneado adequadamente devido a limitações de tempo. Assim, quando a rainha examinou tudo e começou a nomear as notas em voz alta, todos sentiram uma euforia inesquecível. Quem poderia culpá-los? A rainha disse nota C apenas uma vez. O resto eram todos tesouros naturais de grau B, enquanto outros 2 eram tesouros naturais de grau A. Havia dezenas deles sobre a mesa, parecendo um tesouro dourado cintilante cheio de pedras preciosas, em vez de uma pilha de carne e ossos nojentos. Faltam algumas informações, por isso é difícil fornecer o número total exato. A rainha informou. Você pode nos dar um preço aproximado então? Félix perguntou. Queen parou por um momento e depois falou monotonamente. O preço total deve ser de mais ou menos 78 bilhões de SC. A rainha disse um número que quebrou o queixo de todos na sala, menos Félix. 78 bilhões de SC a preço de mercado, então, na verdade, deveriam ser 150 bilhões de SC quando forem leiloados. Samir murmurou atordoado enquanto contava com os dedos como se eles fossem suficientes para tal quantia. Nós realmente tiramos a sorte grande, ahahaha.
A saliva de Codri continuou espalhando-se por toda parte enquanto ele ria com a boca de cachorro bem aberta. No entanto, ninguém se importou nem um pouco quando sua mente foi fixada na última coleção de tesouros em seus cartões espaciais. Os verdadeiros tesouros que poderiam mover até mesmo um Origin Realm Bloodliner para roubá-los. Félix não planejava perder mais tempo olhando para aquelas partes do corpo enquanto as pedia com uma expressão ansiosa: meninos e meninas, por favor, tragam o prato principal da mesa. Estou morrendo de fome desde o momento em que vi o jardim. Enquanto todos presumiam que ele se referia a este jardim, Félix estava falando sobre quando o viu em sua vida anterior na tela. Assim como todos que assistiram àquele documentário, todos queriam um pedaço daquele jardim sagrado. Pena para eles, só Félix teve a sorte de reviver sua vida e realizar esse sonho. Fim do capítulo. O homem sem constância não pode ser consolador nem médico, Confúcio.